Jesus. Pai, graças te damos nessa noite pela oportunidade, em primeiro lugar, de estarmos vivos e de podermos chegar até a sua casa para te dar um culto, porque muitas pessoas não vão findar esse dia, muitos já passaram para a eternidade, mas nós estamos aqui nessa noite te cultuando, Pai. Viemos te adorar, viemos louvar o teu Senhor. Abençoa a vida do Guilherme, Senhor, que o Senhor possa usar ele tremendamente nessa noite, Pai. Ó Deus, que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos, sentimentos, a língua, o lábio, Senhor amado, a mente, o coração, seja tudo dominado pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo possa dominar a alma dele, aonde é a fonte de todos os sentimentos. Para que o Senhor possa falar aquilo que não é aquilo que vai só nos agradar, mas é aquilo que vai endireitar os nossos caminhos, para que possamos sair daqui nessa noite debaixo da promessa para 2020. Em nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém, Jesus. Aleluia. Para quem ama pregar, é sempre bom voltar a uma casa que você já pregou. Amém, Jesus. Aleluia. E vocês são demais, né, irmãos? Porque quando eu saio, os irmãos chegam até a mim e falam: volta outra vez. Amém, Jesus. Aleluia. Preguei nada com nada. Mas vocês são demais. Vocês chegam até mim e falam: vou pedir para a bispa te chamar de novo. E a gente volta, né, irmão? Eu tinha uma palavra até domingo no meu coração para pregar aqui nessa noite. Era no texto de Nabote. E ela terminava dizendo que em tempo de injustiça Deus levanta profeta. Mas ontem eu subi no monte e perguntei para Deus o que Ele queria que eu falasse. E eu não estou ligando para nada além do que Ele quer. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Aleluia. Capítulo 13. Eu quero agradecer às bispas por acreditar em mim, por investir em mim, mesmo que eu não mereça. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Aleluia. Aleluia. Juízes capítulo 13. Glória a Deus. Juízes capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E a igreja diz amém? Irmãos, preste bem atenção. Hoje é noite para alguns de livramento.
Eu estou representando Deus no mês de março. E é sempre bom ter livramento, né? Ontem mesmo eu tive eu estava de carro e um jovem imprudente com seu carro totalmente em um estado que não dá para andar na rua, encostou no meu carro. Isso não aconteceu algo pior, porque a mão de Deus nos livrou daquele carro. Livramento é muito bom. O texto que nós acabamos de ler fala da vida que todos conhecem de Sansão. Todos conhecem Sansão pela sua força, por ele ter sido o homem mais forte que existiu. Glória a Deus. Israel está vivendo um momento de sofrer as consequências de Deus por um ato errado, por um momento da sua vida levado errada. Viveram de um jeito que não agradavam a Deus, e isso traz consequências para aquele povo. Porque enquanto você está vivendo o errado, não é no mesmo momento que você sofre a consequência. E por não sofrer no mesmo momento a consequência, e nós somos pessoas que só pensamos no momento atual, no presente momento, naquilo que estamos vivendo agora, nós acreditamos que não vai haver uma consequência para os nossos atos errados, pelas nossas atitudes erradas. Mas Deus, Ele é um Deus que ama, como todos dizem. Mas Deus é um Deus justo e que traz consequência para as atitudes erradas. Mas as atitudes erradas Deus passa conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos abraça, Ele nos consola. O povo de Israel passou por esse momento de consequência por 40 anos. E agora Deus vai tirar eles dessa consequência. E ele chega até uma mulher casada com um homem. Ele chega até essa mulher e fala assim: ó, você é estéril. Todas as mulheres veem você como alguém que não vai fazer nada, porque era muito importante para uma mulher gerar. Era uma questão de honra, era uma questão de orgulho, era o trabalho da mulher, era aquilo que trazia honra para a vida dela. Ela era ter um filho e ela era estéril. E todas tinham um, dois, tinham os seus filhos, geravam. E o tempo passava, ela não fazia nada, ela não gerava. E todos olhavam para ela com um olhar de: você não serve para nada, você não vai fazer nada, você nasceu sem nenhuma utilidade, você nasceu sem nenhum talento, você nasceu sem nenhum dom. Mas Deus gosta dessas pessoas que são olhadas com um olhar de desprezo. Mas Deus gosta daquelas pessoas que são olhadas pelos outros como alguém que não vai dar em nada. Não, mas o gênio daquela mulher não vai dar em nada. Não, mas com aquela família não tem como produzir nada. Mas você viu onde ela mora? Ela não tem condição financeira nenhuma. Dali não vai sair nada. Mas não conhece ninguém, não tem influência de ninguém. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Foi por isso que Deus te escolheu, e foi por isso que Ele me escolheu. Por causa dos olhares de desprezo do mundo, que Ele olhou para nós e falou: vocês estão falando que não vai produzir nada, vocês estão falando que é estéril, de lá não gera nada. Eu vou pegar e vou fazer aquilo que ninguém acredita. Deus gosta de fazer isso. Deixem olhar para você com esse olhar de desprezo. Deixem olhar para você pensando que de você não vai vir coisa boa. Isso só aumenta aquilo que Deus tem para a sua vida. Para de se enfraquecer por fofoca, por pessoas com gênio difícil, por pessoas que só te olham com o olho torto. Para de dar ouvido para essas pessoas. Essas pessoas vão estar fazendo aumentar aquilo que Deus tem na sua vida. Deus tinha algo para a vida de Ana muito grande, mas por Penina tanto provocar, Deus falou: eu vou fazer muito maior, porque
esse olhar aí só faz aumentar o que eu quero fazer na minha vida. O que a mãe de Sansão vai gerar é algo diferente. Não só porque ela é estéril, mas porque o anjo, quando chega para ela e fala assim: ó, todo mundo te desprezou, todo mundo te menosprezou, todo mundo pensou que de você não tinha nada, todo mundo pensou que dessa família não ia vir nada, mas Deus me enviou aqui para te dar um recado. Você vai gerar, e o que você gerar vai ser algo diferente que as outras mulheres geraram. Vai ser diferente porque ficaram te olhando com um olhar de desprezo. Vai ser diferente porque menosprezaram você. Vai ser diferente porque pensaram que de você e da sua família não tinha nada. Vai ser diferente porque falaram: aí onde você está, não, vem pra cá, não. Aí onde você está, eu vou fazer você gerar algo diferente. Ele vai ser nascireu. Ele vai ser diferente, mas tem um porém. Para você gerar algo diferente, você tem que ser diferente. Você não vai beber vinho, nem bebida forte você vai tomar. Não interessa se todos fazem, se todos provam de uva, de passas. Não interessa se não é pecado. Eu quero que você renuncie a algo diferente, porque de você vai vir algo diferente. Eu não estou falando de renunciar aquilo que é pecado. Eu não estou falando de renunciar aquilo que é errado. Isso é nossa obrigação. No dia que minha mãe descobriu que quando eu estava desviado eu bebia, no dia que Deus permitiu que eu chegasse embriagado em casa, que eu nem lembro como eu cheguei em casa, ela dobrou os joelhos e colocou a cara no pó e falou assim: Deus, você sabe como eu gosto de bijuteria, né? Você sabe como eu gosto do meu brinco, você sabe como eu gosto do meu colar, você sabe como eu gosto de anel. Isso não é pecado, isso não é errado, mas eu vou renunciar algo diferente, porque eu quero que meu filho seja diferente. Está na hora de parar de renunciar só aquilo que é errado, só aquilo que é pecado. Está na hora de renunciar aquilo que ninguém renuncia. Está na hora de deixar de fazer aquilo que ninguém deixa de fazer. Quando eu aceitei Jesus, eu falei: Facebook não é pecado, mas eu não quero. Rede social não é pecado, mas eu não quero. Esse chip que eu tenho não é pecado, mas eu não quero. Esses lugares que eles vão não é pecado, mas eu não quero. Eu quero ir para a escola dominical, eu quero orar, eu quero jejuar. Se tem vigília, eu quero vigília. Se tem monte, eu quero monte. Eu não quero renunciar só ao que é pecado, e eu não quero só renunciar ao que é errado. Eu quero renunciar algo a mais, para ser algo diferente. Você vai gerar algo diferente, mas seja diferente. Ela falou: eu gostei. Todos louvaram de mim, mas o Senhor está me dando uma chance. Amém. Então eu vou ser diferente no meio de todos, porque eu creio na tua palavra que eu vou gerar algo diferente. Quem crê que eu sou enviado de Deus aqui, e que Deus está falando para você que você vai gerar algo diferente? Quem crê que não é só o mês de março, não, é o ano de 2015. Quem crê que o céu me trouxe aqui nessa noite e está dizendo para você e para sua casa: renuncie a algo diferente, que eu faço de você algo diferente. Ela ia gerar um nazireu. E o nazireu era um propósito que existe no Antigo Testamento. Não diz na Bíblia os dias, mas nós conseguimos encontrar a história que era uma aliança com Deus, era uma renúncia com Deus, que você fazia ou 30 dias, alguns faziam por 60 dias, e alguns chegavam a fazer por 90, 100 dias. Essas pessoas, elas não faziam a barba durante esse tempo. Essas pessoas não cortavam o cabelo durante esse tempo. Não cortavam o cabelo porque Deus queria que aquilo fosse algo notório. Porque Deus queria mostrar que naquela pessoa
estava tendo uma renúncia e que todo mundo visse que aquela pessoa era diferente. Até porque quando se quebrava a aliança, a pessoa tinha que rapar a cabeça e rapar a barba. E todo mundo ia saber que aquela pessoa quebrou a aliança que ela tinha com Deus. Por isso que é importante confessar pecado e é obrigatório confessar pecado. Porque do mesmo jeito que todo mundo vê quando nós se separamos, o nosso cabelo crescer e a nossa barba crescer como algo diferente da gente, quando nós quebramos a aliança com Deus, nós temos que rapar a cabeça e rapar a barba, e todo mundo vai saber que nós quebramos a aliança. Por isso que é necessário confessar para a bispa. Por isso que é necessário ficar em disciplina, e todos vão ver que você raspou a cabeça e raspou a barba. Isso não é o fim para você, mas tem que fazer. Mas o que ela vai gerar é algo diferente. Não é durante 30 dias, não é durante 60 dias, não é durante 100 dias. Deus falou para ela assim: é a vida toda. O que você vai gerar vai ser nazireu a vida toda. Preste atenção. Há 3 casos de pessoas que foram nazireu vitalícia durante a vida toda, que é Sansão, no qual eu estou pregando, que é o filho de Ana, por nome de Samuel, e que é João Batista no Novo Testamento. E essas pessoas, para gerarem esses nazireus de Deus, tiveram que ser diferentes e tiveram uma experiência diferente com Deus. Ana, você vai gerar algo diferente. Você é estéril, todo mundo falando que não vai vir nada de você, mas você vai gerar um nazireu. Mas Ana, ela teve que aprender algo para gerar algo diferente. Ela tentava gerar de todas as formas e não conseguia, porque ela queria para ela um filho de qualquer jeito. Era todo ano subindo no templo falando: Deus, eu quero gerar, Deus, eu quero filho, Deus, eu quero filho para mim. Mas no dia que ela subiu no templo e entendeu que antes de gerar para ela tinha que gerar para Deus, aí sim ela gerou. Eu vou repetir: todos os anos ela tentava só gerar para ela. Ela subia no templo e falava: Deus, para mim. No outro ano, Deus, para mim. Deus falava: não. No outro ano ela subia e falava: Deus, gera para mim. Deus falava: não. Aí no ano ela subiu e falou assim: Deus, eu vou gerar, mas primeiro é para você. Aí Deus falou assim: agora você vai gerar. A igreja tem que entender que antes de ser gerado para nós, tem que ser gerado para Deus. Antes de ser gerado para nós, tem que ser gerado para Deus. Depois que ela gerou para Deus, Deus não deu 1, Deus não deu 2, Deus deu 3, deu 4. Quando nós geramos para Deus, Deus gera para a nossa vida. Quem crê nessa palavra? Quem crê que o ano de 2015 você vai entender que 2014 não aconteceu porque você queria para você, mas no ano de 2015 você vai gerar para Deus e depois Deus vai começar a gerar na sua vida. Tem gente que quer dinheiro, mas não sabe semear na obra. Tem gente que pede dinheiro para Deus, mas nem dízimo e oferta sabe dar, quanto mais ajudar um necessitado. Como vai ter dinheiro se não sabe semear? Primeiro é para Deus, depois é para você. Tem gente que passa anos lutando pela salvação da sua família, mas nunca falou de Jesus para ninguém. A pessoa que trabalha do seu lado não sabe nem que você é crente, e na tua casa você quer que salva? Primeiro para Deus e depois para você. Quando você entender que primeiro a gente faz para Deus, aí Deus vai começar a fazer na nossa vida. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e adora Deus. João Batista, outro nazireu, teve que entender também a sua mãe Isabel, que para gerar algo diferente ela tinha que passar por uma experiência. A experiência dela foi entender que para gerar algo diferente você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Porque quando ela tem um encontro com Maria, que está com Jesus, o Espírito Santo toma conta. Para ela gerar, ela teve que entender que
que ela tinha que ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Porque tem gente que quer gerar, mas quer gerar sem ser cheia do Espírito Santo. Tem gente que vê alguém pregando aqui em cima e quer pregar também, mas não entende que tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que quer ser como a bispa. Ah, Deus, me dá uma igreja também, mas não entende que tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que vê os tocadores tocando, os que cantam louvando, e fala: eu também quero. Vá se encher do Espírito Santo, que aí Deus vai te colocar aqui em cima para gerar. E com a mãe de Sansão não foi diferente. Ela teve que renunciar o que ninguém renuncia, para gerar o que ninguém gera. Mas interessante é que eu lendo essa história, em todo momento eu fico procurando o nome da mãe de Sansão. O pai dele, o nome está, mas a mãe dele eu vou descendo, vou lendo, e nesse capítulo eu não acho. Mas Deus, uma mulher que gerou algo tão lindo, uma mulher que gerou algo tão grande, uma mulher que renunciou, que ninguém renunciou, o nome dela não vai aparecer. Aí o Espírito Santo veio do meu lado e disse assim: Guilherme, é bom que você aprenda isso. Quem gera, o seu nome não deve aparecer. Quem gera algo diferente, algo lindo, algo grande, o seu nome não precisa aparecer. Porque tem gente até que chega e fala assim: eu quero fazer, eu quero trabalhar, mas só trabalha se o nome estiver no cartaz. Porque as coisas que precisam fazer na igreja, que o nome não aparece, está em falta. Ninguém quer uma cadeira, ninguém quer ir para a igreja, ninguém quer ir para o banheiro, ninguém quer evangelizar, ninguém quer fazer visita, ninguém quer subir no monte, ninguém quer jejuar. Essas coisas que o nome não aparece, ninguém quer fazer. Mas se aparecer eu quero. Então Deus não quer. Deus só quer quem o nome não aparece e quem não faz questão do nome aparecer. Quem quer gerar e não precisa aparecer o nome aqui? Quem quer gerar e falar: Deus, o meu nome não precisa, é só o seu. O que importa é que eu diminua e o Senhor cresça. Tem gente que prega por status, mas Deus ainda encontra gente que prega por amor. Tem gente que canta para aparecer e mostrar sua voz, mas Deus ainda encontra pessoas que cantam por amor. Tem gente que só quer tocar porque está aqui na frente, mas Deus ainda encontra gente que se colocar lá atrás ou lá em cima, e se o som aparecer aqui no culto, eu toco, eu prego e eu canto. Eu não quero aparecer, a glória é tua. Atos dos Apóstolos, a igreja começa a aparecer, a descida do Espírito Santo acontece. O Espírito Santo enche as pessoas de amor. Porque tem gente que fala que é cheio do Espírito Santo, mas não ama. Aí eu faço: você viu como cresceu na terra? Você viu como todo mundo quer dar belo, como todo mundo pede conselho? Eu também vou fazer. Deus está cansado de gente que faz, mas não faz porque ama. Porque depois que começa a fazer, reclama. Depois que começa a fazer, murmura. E sabe qual é o maior? Não dá tudo que tem essas pessoas, só dá uma parte, como Ananias e Safira. Mas ano de 2015 é ano de fazer por amor e ano de dar tudo que você tem para a obra de Deus. Quem crê nessa palavra? Você tem mais para dar. Você não é como Ananias e Safira, que quiseram dar só uma parte porque faziam, não porque amam. Deus sabe que está me usando para te dizer: para a obra você tem mais para dar. Para a obra você pode fazer mais. Para a obra você pode ajudar mais. Ano de 2014 você deu, mas não deu tudo que você tinha. Mas ano de 2015 eu te peço: dá tudo. Dá tudo que você tem nesse ano de 2015. Ela chega para o seu esposo
enviado por Deus e falou que eu geraria. Todo mundo falou que não. Todo mundo falou que de mim não vinha nada. Todo mundo falou que eu não tinha nenhum dom, nenhum talento. Mas veio um da parte de Deus e me falou que de mim vai ter alguma coisa assim. Ele falou: quem é esse? Eu vou orar para que ele apareça de novo. É o esposo da mãe de Sansão, Mora. Enquanto ele orava, Deus enviou o anjo novamente lá. Eu não sei se você tem o costume de orar, mas oração funciona como funcionou com o pai de Sansão. Ele orou aqui e Deus respondeu para a sua mulher lá. Eu não sei se você já teve algumas experiências com a oração, mas essa foi uma experiência linda do pai de Sansão com a oração. E a experiência dele foi: eu oro aqui e Deus envia alguém lá como resposta da minha oração. Eu vou falar de novo, eu não sei se você tem costume ou experiência com a oração, mas eu quero te dizer, a oração funciona e ela funciona assim. Você vem para o culto todos os dias, esses 12 dias. Você vem para o culto não só no domingo, porque você também pode vir na semana. Aí você também vem na semana. Aí a bispa fala: vamos levantar e vamos orar. Aí você levanta para orar. Aí a bispa fala assim: ora pela sua família, ora para quem precisa. Aquela situação da justiça, aquela situação na sua casa. Vamos levantar e vamos levantar um clamor. Aí você vai ter a experiência do pai de Sansão. Você ora aqui e Deus começa a responder lá. Você levanta um clamor aqui e Deus começa a trazer a resposta lá onde você orou. E ele começa a ter essa experiência com Deus, porque a sua mulher chega para ele sem saber que ele orou e falou assim: apareceu para mim de novo. Eu não sei por que apareceu, mas apareceu. Mas o pai de Sansão está sabendo que é porque ele orou e apareceu e confirmou que ela teria. Sansão nasce e Sansão começa a crescer e viver esse nazirado de Deus. Ele é uma pessoa diferente. Ele foi não só gerado diferente, mas como ele começa a caminhar diferente, ele começa a ser diferente. Ele tem a postura diferente, ele é totalmente diferente. Mas chega um dia que Sansão ele quer casar e ele quer procurar uma mulher. E ele desce para Timna, encontra uma mulher, chega para os seus pais e fala assim: pai, mãe, eu encontrei uma mulher, chegou o momento de eu casar, e essa mulher está em Timna. Aí os seus pais viram para ele e falam assim: Sansão, não tinha uma mulher no meio do nosso povo, não tinha alguém aqui? Aí Sansão falou: não, ela agradou os meus olhos, e essa mulher de Timna eu quero. Engraçado é que no começo disso de Sansão, nesse começo de caminhada de Sansão, a Bíblia é clara em dizer assim: mas os seus pais não sabiam que Sansão estava na vontade de Deus para achar ocasião contra os filisteus. Sabe o que é isso? É que Sansão no começo, ele estava andando na vontade de Deus. Era porque Sansão no começo, ele estava andando certo. Era porque Sansão no começo estava fazendo o que era correto. Porque no começo é assim. No começo a gente ora, no começo a gente jejua, no começo a gente tira as dúvidas com as bispas, no começo a gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer estar no meio, a gente quer estar na tarde da bênção, a gente quer estar no culto à noite, tem lugar para eu louvar, tem lugar para eu falar o que eu posso fazer, tem uma vassoura, tem alguma coisa, vocês vão sair para evangelizar. No começo é assim, no começo todo mundo faz a vontade do Senhor, no começo todo mundo faz o que o Senhor quer, no começo todo mundo tem a postura que o Senhor quer, no começo todo mundo age como o Senhor quer. Mas o começo de Sansão foi saindo, e junto com o começo que estava saindo, a postura correta de Sansão também estava saindo. No começo fazia tudo, mas o tempo foi passando. Sansão começou a pegar umas vias de atalho para descer para Timna. E a Bíblia diz que descendo para Timna, ele encontrou um caminho que passava por umas vinhas. Um caminho que passava por umas vinhas. Preste atenção aqui. Eu vou começar a encerrar, preste atenção. Como eu disse no começo, a aliança de separação que Sansão fez com Deus, porque a sua mãe passou para ele a aliança que ele tinha, era que o nazireu,
ele não podia usufruir, nem provar de nada que uma vinha produz, nem uva, nem vinho, nem suco de uva, nem passas. A aliança que Sansão fez com Deus fez ele renunciar tudo que a vinha produz. A renúncia que Sansão tinha com Deus fazia ele renunciar tudo que a vinha produz. Mas o começo passou e ele começou a pegar alguns atalhos da sua vida. Ele começou a passar por um caminho que tinha vinhas. Mas aí eu faço uma pergunta, Sansão: se você fez uma renúncia com Deus, que você não vai mais usufruir de nada que uma vinha produz, e que nada que uma vinha tem, para que você vai passar na vinha? Se a renúncia que você fez com Deus, e se a aliança que você tem com Deus faz você renunciar tudo que tem lá na vinha, faz você deixar de lado tudo que a vinha produz, porque você está passando por um caminho que tem vinha, porque você está indo naquela vinha, se de lá não te interessa nada. Eu não preciso te trazer revelação para você entender o que Deus está falando com você. A renúncia que você tem com Deus faz você renunciar tudo que a vinha produz. Então para que passar pela vinha? Mas não, eu sei que eu sou crente. Mas não, eu tenho postura. Mas não, eu sei o meu lugar. Mas não, eu não vou me misturar. Mas o que eles falam eu não vou falar. Mas o que eles bebem eu não vou beber. Mas o que eles cantam eu não vou cantar. Não, não. Se você fez uma aliança com Deus, para que você vai passar naquela vinha? Não existe super crente. Não existe super-homem na igreja e nem mulher maravilha. Não existe nenhum incontaminável. Não existe nenhum santo aqui. Se você não vai poder pegar de nada na vinha, para que você está indo na vinha? Sansão saiu do primeiro amor. Sansão saiu do começo. Ele já não está mais percebendo que aquele ambiente não é para ele. Ele não está percebendo que aquele caminho não é para ele. Ele não entende que o estilo de vida dele é outro, que os ambientes dele são outros, que o lugar para ele não é aquele. Ele passa. Deus dá o livramento, porque Deus é bom, né, irmão? Ele passou pela vinha e Deus guardou ele, ele não provou nada. Mas amém, Sansão, não vai lá de novo. Sansão não escuta, Sansão não entende. Sansão está cego. Ele volta para Tímina depois de alguns dias. Ele vai passar por lá de novo. Ele encontra um filhote de leão. Isso já é algumas coisas que acontecem para ele entender que a vinha não é lugar para ele se passar. Ele encontra naquela vinha algo que vai trazer risco de vida para ele, que ameaça a vida que ele tem, que ameaça a aliança que ele tem com Deus. Aí o Espírito Santo se apodera de Sansão e ele consegue vencer aquilo que queria matar ele, porque Deus é assim conosco. Por mais que nós vamos para onde não devíamos e encontramos o que não devíamos, Ele nos dá o livramento, nos enche do Espírito Santo e faz nos matar aquilo que queria matar a gente. Aí Sansão também não aprende. Ele viu que lá tinha algo que não era para ele, mas ele vai por este caminho de novo. Ele vai passar pela vinha de novo. Mas agora naquela vinha algo morto. Agora naquela vinha algo, porque na aliança de Nazireu, como eu te disse, ou eu esqueci de dizer, o Nazareu ele também não poderia tocar em nenhum cadáver. Ele não poderia tocar em nada que estava morto. Isso não era para ele. A aliança que ele tinha com Deus tirava todo o seu relacionamento com coisa morta. A aliança que ele tinha com Deus fazia ele se separar de coisa morta, de ser morto. Se ele era vivo, se ele era separado, se ele tinha uma aliança com Deus, ele não tinha relacionamento com ser morto, ele não tinha conversa com ser morto, ele não tocava em ser morto. Mas lá naquela vinha tinha um ser morto, e Sansão sabia que não era passar por lá. Ele vai de novo. Mas desta vez que ele foi na vinha,
aquilo que estava morto, o diabo camuflou com mel. O diabo colocou um pouco de mel naquilo que ele não poderia se relacionar e naquilo que ele não poderia tocar para enganar Sansão. Mas ele vai naquela vinha. E quando ele chega naquela vinha, ele sabe que é um cadáver que ele matou em um passado. Ele sabe que é algo do passado que tentou matar ele e acabar com ele. E está camuflado de mel, não é para ele para lá. Lá está algo no passado que você já venceu. Lá já está algo no passado que você matou. Deus te deu livramento lá no passado. Deus te deu uma via de escape lá no passado. Não volta para encontrar aquilo que ficou no passado. Não volta para se relacionar aquilo que Deus te livrou no passado. Não volta para ter contato com aquilo que Deus te livrou no passado. Mas Sansão não entende. O diabo camuflou o passado dele com mel e falou: o passado com mel não tem problema, Sansão, vai lá. Ele chega no cadáver. Ele não quer olhar para a parte ruim. Ele não quer olhar para a parte do cadáver. Ele fixa os seus olhos no mel. Porque ele só quer olhar a parte boa daquilo que é ruim. Porque tudo aquilo que é ruim para nós tem a parte boa. Quem não gosta dos prazeres da carne? Tem gente que cai porque só viu a parte boa daquilo que fez, mas não entendeu que aquilo também tinha uma parte ruim. Então ele só fixa o olho no mel, fixa os olhos dele no mel, porque ele só queria saber da parte boa e não quis saber das consequências. Aquilo que está no passado fica no passado. Aquilo que Deus te fez vencer no passado fica no passado. Aquilo que Deus fez você matar no passado fica no passado. Se o diabo camuflou de mel, não interessa, continua sendo cadáver. Se o diabo colocou um brilho, colocou uma luz, se aquele cadáver chegou para você e falou que mudou, falou que está diferente, falou que é uma nova pessoa, é mentira do diabo. Aquilo é só uma camuflagem de mel. Mas não, ele mudou. Não, ela mudou não. Aquilo ainda está morto, só está camuflado de mel. O céu me trouxe aqui para te dizer: o diabo quer destruir o teu casamento, o diabo quer destruir a tua família, o diabo quer destruir o teu futuro, jovem solteiro, o diabo quer destruir aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí sabe o que ele fez com esse morto? Colocou um pouco de mel, e você está sendo enganado pelo mel. Mas hoje Deus tira as escamas dos teus olhos e escandaliza a sua mente, e aquilo que é morto, e você não vai tocar. Sansão pega o mel. Interessante, sabe o que ele faz? Cadáver gigantesco, cheio de coisa ruim, um pouquinho de mel. Ele pega um pouquinho de mel e leva para os seus pais. De tanta coisa ruim que ele sabia que tinha, ele quis pegar só um pouquinho que era bom, que acabaria, e foi levar para os seus pais. Eu encontrei algo na vinha, e os pais sabem que não era para ele passar pela vinha. E eu encontrei algo. Vocês pensam que na vinha só tem algo ruim? Vocês pensam que na vinha só tem coisa ruim? Eu cresci com vocês me ensinando que eu não podia pegar nada que tinha na vinha. Eu cresci vocês falando que não podia pegar nada de morto. Vocês sempre pregaram isso para mim. Vocês sempre me deram esse conselho. Mas vocês estavam errados. Porque lá na vinha e em cadáver tem coisa boa, sim, prova. Esse é o pensamento de Sansão. Os pais pegam sem saber que aquilo está dentro da vinha e do cadáver e provam e falam: que bom. Porque é assim.
quando nós queremos fazer algo de errado e se relacionar com uma pessoa errada e estar no ambiente errado, nós chegamos para os nossos pais, nós chegamos para a bispa, nós chegamos para os irmãos da igreja e falamos: olha como é bom, tem mel, olha como o sabor é bom, não é cadáver não veio da via não, tem mel, olha só como é bom, você falou que de lá só vinha coisa ruim, tem mel, olha o mel que eu achei, olha que coisa boa que eu achei. Para de levar só um lado bom para os que estão perto de você, para de falar só um lado bom para os que estão perto de você. Você está fazendo algo errado, você está indo para um lugar errado, aí está trazendo um pouquinho de mel que o diabo colocou lá e trazendo para a bispa, trazendo para os seus familiares, trazendo para os membros da igreja, trazendo para os obreiros da igreja, falando que tem coisa boa. Tem coisa boa não, é mel e é só um pouco, e esse mel vai acabar e o cadáver vai aparecer. O diabo vai destruir o seu futuro por causa disso, mas hoje Deus desce como livramento nessa casa, e toda a ferramenta preparada contra o inimigo não prosperará. Levanta a mão quem crê em livramento, levanta a mão quem crê em livramento. Toda a ferramenta forjada, preparada contra o inimigo não vai prosperar contra a sua vida. O que Deus tem para você é algo vivo. O que Deus tem para você não vai vir da vinha. Amém, Senhor, eu creio. A bênção de Deus está aqui dentro, não está no mundo que é a vinha. O que Deus tem para você, além de estar aqui dentro, é vivo e não é coisa morta como o mundo tem te oferecido. Sansão ele cai, Sansão ele erra, ele começa a ser envergonhado. Sansão não está sendo envergonhado porque Deus o envergonhou, porque Deus não envergonha ninguém. Tiram os olhos de Sansão. Os filisteus pegam Sansão, porque depois disso o Sansão vai de mal a pior. Ele se relaciona com quem não é para se relacionar. Ele começa a ter algumas brincadeiras. E esse ambiente, esse espírito que está em nós, não combina com algumas brincadeiras. E ele começa a fazer essas brincadeiras que não combinam com o Espírito Santo e brincar com aquilo que Deus te deu. O que Deus havia dado para ele, Deus havia dado uma força que não havia dado para ninguém. E ele começa a brincar com essa força. Por quê? Porque Deus deu aquela força para ele, para um propósito. E ele começou a usar essa força para outros propósitos. O que Deus deu para a sua vida é para um propósito. E ele não aceita você usar para outros propósitos. Mas agora Sansão vai cair e vai perder aquilo que Deus deu para ele. Por que Sansão vai perder? Sansão vai perder porque tem algumas pessoas que só dá valor para o que tem e só entende por que tinha aquilo quando perde. Então Deus permite ele perder para entender o quão valioso era aquilo que ele tinha. Então Deus permite ele perder aquilo que ele tinha para ele entender o porquê que ele tinha aquilo. Sansão, essa força que eu te dei era para você livrar o meu povo de Israel e não para ficar fazendo enigma no meio do povo e ficar matando o filisteu e ficar brincando e ficar matando gente para pegar roupa, para pagar enigma. Não, você está usando o que eu te dei para a coisa errada, então eu te permito perder para você entender o porquê você tinha. Então Sansão perde aquilo que ele tinha e começa sem aquilo perceber o porquê que ele tinha aquilo. Meu Deus. Era por isso que eu tinha força. Era por isso que Deus me deu aquela força. Era por isso que Deus me escolheu. Ele colocou em mim o Espírito Santo. Aleluia. Era por isso que eu ia para o culto terça. Era por isso que eu ia para o culto quinta. É, Deus. Era para isso que eu ia para a Santa Ceia. Oh, aleluia. Eu não entendia. Era para isso que a bispa pregava aquilo. Era para isso que os músicos tocavam aquele hino tão bonito. Era para isso que eu tinha que dar o dízimo. Era para isso que eu tinha que dar a oferta. Era para isso que eu tinha que evangelizar. Era para isso que eu tinha que ler a Bíblia. Era para isso que eu tinha que orar. E era para isso que eu tinha que jejuar. Existem duas classes. Existe, eu sei o que eu estou falando.
Existe gente aqui que perdeu para entender o porquê tinha. E existe gente aqui que o diabo quer que você perca. Mas Deus não vai deixar. Mas Deus me trouxe aqui. Aleluia, Jesus. Mas Deus trouxe um profeta nessa casa. Amém. Eu creio. Hoje você vai sair daqui entendendo o porquê você tem isso que Deus te deu. Para você não ter que perder, para entender o porquê você tinha. Se coloque de pé com a permissão da bispa. Não perca. Perder dói muito. Não saia da igreja. Sair dói muito. É verdade. Não se revolte. Se revoltar dói muito. A primeira vez que eu se revoltei foi a vez que eu tive a coragem de colocar um copo de bebida alcoólica na minha boca. As outras vezes que eu fui me revoltando por algumas coisas que eu não concordava, que eu achava errado, eu coloquei droga na minha boca. As outras vezes que eu não dei valor, eu comecei a me prostituir. Não espere você perder para dar valor para isso que você tem. Aleluia. Tem muita gente aqui decidida de sair. Tem muita gente aqui revoltada por causa de brigas. Tem muita gente aqui descontando essa revolta com aquilo que você tem é com o homem. Não desconte em Deus. Não perca. Dói muito. Verdade, Senhor. Aleluia. Sansão está sem a força. Oh, Deus. Sansão está sem os seus olhos. Mas mesmo sem os seus olhos, Deus deu uma visão para ele. Amém. E ele se arrepende, Sansão. Sansão, ele reconhece que estava usando de forma errada. E fala: Deus, me dá mais uma chance, eu quero usar de forma correta. Amém. Eu tenho uma palavra. Não é para mexer com o seu emocional. Eu não preciso disso. Ano de 2015 é ano de você usar o que Deus te deu de forma correta. Aí sabe o que acontece? Sansão está lá sendo envergonhado, sem os seus olhos, caído. Aí a Bíblia diz que aparece um tal de um moço. A Bíblia não dá nome para esse moço, mas só porque esse moço vai fazer, já dá para entender quem é esse moço. A Bíblia diz que os filisteus estão lá zombando dele, mas o moço chega perto de Sansão caído e dá a mão para Sansão. Os filisteus não atrapalham, porque contra o moço ninguém pode falar nada. Os filisteus não tentam impedir, porque ninguém impede o moço de fazer o que ele quer. Os filisteus não falam: não, moço, você não vai mudar a vida dele. Não. O moço faz o que ele quer, com quem ele quiser. E o moço dá a mão para Sansão. E quando o moço dá a mão para Sansão, as forças de Sansão voltam. E a Bíblia diz que agora ele vai usar aquilo que ele tem de Deus de forma correta. Ele vai pegar as colunas com a sua força e vai puxar. E vai cair tudo em cima dos filisteus. E vai matar os filisteus. E ele vai viver um propósito que desde o começo era para ele ter vivido. Mas vamos orar. E sabe quem vai te dar a mão aqui nessa igreja hoje? Eu creio. Quem sabe quem vai dar a mão aqui? O moço vai te dar a mão nessa hora.
O moço se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Vem aqui na frente quem precisa dar a mão para o moço. Eu não tenho tempo.
duas. Quem mais não é crente? Quem está afastado? Quem nunca serviu ao Senhor? Se você conhece alguém que está do seu lado e não está levantando a mão, entregue ele para mim, entrega ela para mim. Eu quero conhecer. Duas. Aqui mais uma. Tem mais alguém aqui que não é crente, que está afastado? O moço trouxe vocês todos aqui. Vocês vão sair daqui hoje de mão dada. Para isso. Esse moço chama Jesus Cristo de Nazaré. O dia que eu dei a mão para ele, eu uma história. E a partir de hoje começa uma nova história dentro de vocês. Porque vocês não vão andar comigo. Vocês vão andar de mão. A igreja estende a mão. Porque 3 pessoas vão aceitar a Jesus essa noite. Eu sei que o céu está em festa. E eu creio que vocês vão fazer festa aqui também. A bispa vai orar por vocês 3. Deus vai colocar ela na vida de vocês hoje como bispa de vocês. Eu estou falando para elas e serve para você. Você vai sair de mão dada com o moço daqui hoje. Como eu falei para elas, o dia que eu dei a mão para o moço, ele mudou a minha história. E nesse dia que eu dei a mão para ele, ele tocou comigo na igreja e diz: uma nova história Deus tem para mim. E é isso que eu tenho para falar para vocês 3. Porque quem caminha com o moço vive uma nova vida, vive uma nova história. Dificuldades todos passam, mas a vida com o moço é diferente. A vida com o moço é muito diferente. Vocês vão ver. Ela vai orar por vocês, porque ela vai cuidar de vocês aqui. E vocês vão me ajudar a orar por elas. E ao mesmo momento vocês vão orar por vocês. E ora por mim também. Eu também preciso. Eu não sou nenhum santo. Amém? E quando ela ora por elas, eu oro por vocês, vocês oram por mim. Todo mundo ora por todo mundo. E vamos pedir a ajuda do moço. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós estamos na tua presença, na sua casa. E sabemos e estamos ouvindo o que o Senhor está falando conosco. Sabemos que o Senhor é o Deus de livramento. Sabemos que o Senhor é o Deus de nova chance. Sabemos que o Senhor é o Deus de novas oportunidades. Quantas oportunidades? 7 não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 não, quantas você precisa. Sabemos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é um Deus que nesse ano vai nos fazer gerar algo diferente. Sabemos que o Senhor é um Deus que nesse ano a nossa vida vai ser diferente. Sabemos que nesse ano nós vamos dar valor para aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós vamos dar valor para os cultos, nós vamos dar valor para as orações, nós vamos dar valor para as pregações, nós vamos dar valor para os nossos irmãos. Nós não vamos buscar nada na vinha.
Nós só temos que glorificar e exaltar o nome dele. Amém, igreja? Amém ou não amém? Por favor, ainda que o convite venha e queira levar você para a vinha, não queira ir mais, por favor. Não queira perder esta oportunidade que Jesus hoje está segurando nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém ou não amém? Declare assim. Muitas vezes você vem aqui na frente e ficou com vergonha de declarar. Senhor Jesus, todos nós podemos fazer esta oração, amém, igreja? Amém ou não amém? Senhor Jesus, hoje eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. O meu nome é Leontina Cristina Silva Ferreira. Amém, igreja? Confessou o teu nome? Confessou o teu nome, sim ou não? Fala, Senhor, obrigado por mais uma chance que o Senhor me concedeu nesta noite, em nome de Jesus. Amém ou amém, igreja? Quem gostaria que o Guilherme voltasse mais vezes? Quem gostaria que o Guilherme voltasse mais vezes? Coisa linda, né, igreja? Ele não falou nada que não fosse a Bíblia falando e da experiência com ele passou. Os caminhos, o mundo está cheio de vinha e tem porção muito pequena de mel. Lá em cima do piano tem quem bebeu, e o culpado não. Fala de novo, igreja. Amém, igreja? Por que isso? Porque é poder de decisão. Amém? Você tem um livre-arbítrio de dizer, não, eu não quero beber daquele veneno mais. Eu não quero mais ir naquela vinha, eu não quero mais. Então o poder da decisão não está em mim, nem no Guilherme, nem nos pastores, nem no evangelista, nem nos presbíteros, não estão. Estão somente em você. Então, no nome do Senhor Jesus, sempre quando alguém te oferecer algo, vamos passar pela vinha, vamos até aquele pecadinho, aí você vai lembrar do copo, né? Você vai lembrar do copo em cima do piano, em nome do Senhor Jesus. O som muitas vezes é agradável, viu, igreja? Mas o que vem atrás desse som é muitas malignidades, muita morte. Então aprenda isso em nome do Senhor Jesus. Como eu quero que você memorize isso na tua memória, você vai declarar de novo. Vamos lá? Fala, sabe por que eu não vou morrer, Jesus? Sabe por que eu não vou morrer, Jesus? Porque eu não vou beber do veneno. Amém, igreja?